Pessoal, a audiência pública ocorrida hoje lá na Câmara dos Estados Unidos continua dando repercussões. Hoje, uma série de documentos também foram liberados tratando das decisões acerca do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A Gazeta do Povo soltou uma nota intitulada Censura no Brasil. Novos documentos revelados pelo Congresso americano mostram ordens do STF para derrubar contas da direita. Ou seja, o que chama atenção aqui nas decisões, segundo a matéria da Gazeta do Povo, é o destinatário. Ou seja, somente aqueles perfis que mantêm críticas ao espectro de esquerda da política é que foram censurados. E esses novos documentos foram liberados hoje pelo Congresso norte-americano. Pouco menos de um mês após expor uma série de ordens judiciais contra o X, antigo Twitter, o Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos revelou nesta terça-feira novos documentos que mostram decisões do ministro Alexandre de Moraes contra usuários de direita em outras redes sociais, como Rumble, YouTube, Instagram, incluindo perfis de parlamentares e jornalistas. O novo compilado de documentos obtido pelo comitê conta com uma ordem de abril de 2024 para o X do empresário Elon Musk, bem como 9 determinações para o Rumble, ordenando que as empresas de mídia social suspendessem ou removessem contas populares no prazo de 2 horas, sob pena de multa de 100 mil em caso de descumprimento. Vamos lá. A primeira leva, o primeiro compilado de documentos que foram expostos eram só contra o X, ou seja, eram ordens do ministro Supremo contra o X, mandando que perfis de direita fossem removidos. Isso em decisões sigilosas, sem observar o devido processo legal, sem dar o direito de ampla defesa, contraditório para quem era punido com as decisões do ministro. Agora não. Os novos documentos que foram liberados são referentes ao Rumble, que é uma plataforma de vídeo, igual o YouTube. O YouTube, o Instagram, Facebook, tudo isso são perfis que são muito utilizados para divulgação de ideias. E alguns deles, o Rumble, o YouTube, entre outros aqui, foram alvos de decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal, segundo as informações da Gazeta do Povo. Outra situação que chamou atenção demais, e dessa vez foi repercutida pelo Deltan Dallagnol, foi a fala da congressista norte-americana dizendo que o Brasil tem um corrupto na presidência e que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, é um totalitário que está no STF fazendo papel de assessor de justiça do Lula. O Dallagnol escreveu o seguinte: durante a audiência no Congresso americano, a deputada Maria Elvira Salazar, afirmou que o Brasil não tem apenas um corrupto na presidência, mas também um totalitário no STF. Hoje, às 19 horas, o Deltan Dallagnol vai fazer uma audiência, né, uma live tratando sobre o tema. Quem quiser acompanhar, fica à vontade para acompanhar. Agora, uma coisa me chama muita atenção. É óbvio que a fala dessa congressista vai começar agora a causar conflitos diplomáticos em relação Estados Unidos e Brasil. Não é a fala de qualquer um. É uma deputada norte-americana falando abertamente contra o presidente da República e contra um ministro da Suprema Corte. A grande questão é que há quem diga aqui que será que o Lula vai dar uma resposta, o Alexandre de Moraes vai dar alguma resposta? Vamos incluir essa deputada no inquérito do fim do mundo do Alexandre de Moraes? É bem provável que não. É bem provável que não, porque quanto mais chamar atenção para esse assunto, pior vai ser. O Deltan Dallagnol também fez outra publicação falando sobre o líder, né, o CEO da Rumble,
que é essa empresa de vídeos. Ele abertamente denunciou a censura no Brasil no Congresso norte-americano. O depoimento do CEO da Rumble é um alerta fortíssimo sobre os inúmeros abusos que estão ocorrendo no Brasil. E aí, ele cita que vai falar cada um dos detalhes ocorridos aqui na audiência e da fala do diretor do Rumble. O negócio é que agora não é mais uma discussão, uma briga entre Elon Musk, entre somente uma plataforma, que é o X, contra o Alexandre de Moraes. Outras plataformas como o Rumble, daqui a pouco o YouTube vai ser convocado, daqui a pouco o Facebook vai ser convocado para também prestar depoimentos. E aí eles vão ter que expor quais foram os pedidos feitos por parte do Supremo Tribunal Federal contra perfis de direita. E isso aí enfraquece cada vez mais aquilo que a esquerda tanto quer, que é a regulação das redes sociais. E a coisa tomou tanta proporção que até o jornal Metrópolis fez um vídeo falando sobre a atuação da Câmara dos Deputados fazendo requisições à OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Assiste um trecho dessa reportagem para você ver e me diz se há poucos dias atrás esse tipo de reportagem poderia ser veiculada. De forma alguma. Mas o que acontece é um descolamento da imprensa, por parte da imprensa, em relação às decisões do Lula e do Alexandre de Moraes. No bom e velho português, o caldo está engrossando. E a Câmara dos Estados Unidos enviou à Organização dos Estados Americanos um pedido de informações sobre as denúncias de censura, abusos de autoridade e violações em massa da liberdade de expressão aqui no Brasil. Segundo Paulo Capelli, colunista do Metrópolis, os documentos se referem a decisões do ministro Alexandre de Moraes, no STF, para bloqueio de perfis em redes sociais e canais de comunicação na web, mantido por acusados de envolvimentos nos atos de 8 de janeiro e em outros anteriores às depredações. A carta foi enviada à presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a Roberta Clark, e ao relator especial para a liberdade de expressão da entidade, Pedro José Vaca Villarreal. Em abril, o Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos divulgou um relatório em que acusou os governos do Brasil e dos Estados Unidos de buscar silenciar críticos nas redes sociais. O texto foi publicado após uma série de críticas do bilionário Elon Musk, que é dono do X, contra determinações de Moraes. Pois é, você vê que a situação está cada vez mais tensa, né? Inclusive quando se trata aqui da atuação do Alexandre de Moraes. Isso aí é lógico que vai dar repercussão internacional. E, por coincidência, hoje teve a eleição onde o Alexandre de Moraes, ministro do TSE, deixa a cadeira de presidente e passa agora para a sua sucessora. TSE realiza a eleição para escolher nova presidência. Saiba quem deve assumir o cargo de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes deixará a chefia eleitoral. E é lógico, a Carmen Lúcia, vocês já estão enjoados de saber aí, vai assumir a posição. Estranhamente, mas é só pro forma, eles já decidem entre eles antes quem vai ser o sucessor, sentam e fazem ali só a formalização do ato. Então, a audiência que teve hoje, essa sessão de votação, é só para formalizar o ato. Todo mundo já sabia que o Alexandre de Moraes ia sair, o que foi bom para os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, haja vista que, com o apoio, com a saída agora do Alexandre de Moraes, entra o André Mendonça. E o André Mendonça foi indicado para o Supremo Tribunal Federal pelo Bolsonaro, o que quebra um pouco aquela hegemonia do TSE nas decisões dela. Logo, logo também, Cássio Nunes assume a presidência, isso em 2026, o que é motivo de comemoração por aqueles que gostam do ex-presidente Jair Bolsonaro. Outro evento, outra situação que aconteceu é mais uma vez a imprensa tentando jogar areia aqui com relação ao Tarcísio de Freitas contra os apoiadores do Bolsonaro. Teve o evento, tá, que comemorava 100 anos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e estava lá o Alexandre de Moraes. Acontece que nesse evento o Tarcísio também estava falando. E aí o Tarcísio fez uma brincadeira, falou, nós estamos comemorando os 100 anos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
E espero que outros 100 anos venham. Eu não vou estar aqui daqui 100 anos, mas o Alexandre de Moraes confessou que ele vai estar aqui e vai comemorar também daqui mais 100 anos, né? Fez essa brincadeira. E aí é lógico que já estão usando isso para falar que é mais uma traição ao Bolsonaro, não tem nada a ver. Eu já falei para vocês muitas vezes, para que um governador de estado vai entrar em conflito agora com o ministro do Supremo? Não faz razão. O morde e assopra é mais do que necessário por parte do Tarcísio de Freitas. Agora, falou nada demais e eu concordo plenamente com o jogo de cintura que o Tarcísio está levando. Mas tudo isso está acontecendo como sabe, como um avalanche nas costas do Lula. E aí vem essa tragédia do Rio Grande do Sul, que está mostrando para o povo brasileiro o quanto o Estado está pouco se lixando para o povo do Rio Grande do Sul e para o povo brasileiro. Que realmente o que importa para eles é a emenda para ir para o bolso deles, para ajudar o povo. Não estão preocupados. Mas o pior de tudo não é isso. Chega uma nova notícia para o Lula que impacta ele e muito. Pois é, está despencando nas políticas públicas, está despencando cada vez mais na sua opinião pública. A avaliação do governo Lula cai para 37%, menor índice desde o início da gestão. E vai cair mais, você vai ver que vai cair mais. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 37,4% de avaliação positiva, indica a pesquisa CNT de opinião, divulgada nesta terça-feira. O levantamento mostra que 24,8% dos entrevistados consideram a gestão petista boa e outros 12% ótima. O resultado aponta uma redução de mais de 5 pontos percentuais em relação ao último levantamento. Só que vai acontecer uma coisa grave e vai te atingir, vai me atingir. E vai atingir o Lula em cheio também. Arroz, feijão vai subir muito de preço e é bem provável com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, nós passemos por um período inflacionário, por um período de inflação. Matéria do Poder 360. Com chuvas, talvez precisemos importar arroz e feijão, diz Lula. O presidente citou os impactos que as enchentes no Rio Grande do Sul podem ter nos agronegócios. Só para vocês terem noção, o prejuízo que o agro brasileiro tomou com essas chuvas foram 437 milhões de reais. É muita grana. O que se deixou de produzir não vai se recuperar tão cedo. Vamos ter que importar. E aí, nós vamos comprar em preço de dólar. E aí, mercado necessitando, com velocidade rápida, sem ninguém ter se programado para isso, o preço vem em dobro. Então, é bem provável que nós vamos enfrentar um período inflacionário e esse período inflacionário, com toda certeza, vai impactar o bolso do brasileiro, vai impactar a mesa do brasileiro e vai impactar também a popularidade do Lula. Diga-se de passagem que daqui a pouco não pode nem sair nas ruas. Daqui a pouco não pode nem sair nas ruas, tá? Vamos lá. Última matéria que eu quero trazer para vocês aqui é sobre a audiência que aconteceu lá nos Estados Unidos, onde estava Gustavo Gayer, Nicolas Ferreira, entre outros. O Carlos Bolsonaro fez um alerta preocupante para o Nicolas Ferreira e os outros deputados que estão lá, para tomarem cuidado com o FBI, segundo o Estado de Minas. Nicolas Ferreira e outros deputados bolsonaristas participam de uma audiência nos Estados Unidos. O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, do Republicanos, filho 02 do ex-presidente Jair Bolsonaro, alertou os colegas bolsonaristas que estão cumprindo a agenda no Congresso dos Estados Unidos nesta terça-feira, para que tomem cuidado com o FBI. Em resposta a uma publicação na rede social X, o vereador disse que que o FBI, foi atrás dele quando o pai ainda era o presidente da República. Segundo Carlos, ele havia solicitado informações por meio de órgãos competentes, mas teria sido ignorado. Abre aspas, sobre o que falou o Carlos Bolsonaro. Cuidado com o FBI. Foram atrás de mim enquanto Bolsonaro ainda era presidente. Solicitei diálogo via governo do Brasil e Estados Unidos para obter informações mediante órgão competente daqui, e fui solenemente ignorado. Tudo é coincidência. Que bom. Vamos de democracia pujante e inabalável, escreveu.
E aqui, por que o Carlos Bolsonaro fala isso? Ele fala porque hoje o governo ainda é o governo de Biden. E o Gustavo Gaia, ao anunciar que estava no evento, ele falou: olha, nós temos aqui um alvo nas costas. Nós temos aqui uma mira nas nossas costas ao estar aqui nos Estados Unidos fazendo denúncias. Então, nessa postagem, numa dessas postagens, o Carlos Bolsonaro falou: cuidado com o FBI, porque o FBI pode querer ir atrás de vocês. E isso é preocupante, porque é o governo Biden hoje que tem o FBI nas mãos. Pois é, clima muito tenso que o Brasil está hoje em dia, né, depois dessas denúncias feitas aí lá nos Estados Unidos e de tantas revelações gravíssimas que foram expostas aí, tá bom? Abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.